Parâmetros, índice dólar. Pessoal, operar o índice e o dólar não é somente abrir o gráfico do ativo e boletar, tá ok? Você tem que entender como funciona cada ativo, tá? Qual a volatilidade desse ativo, qual as perspectivas, tá? Qual ativo respeita mais a análise técnica, a análise gráfica. Tudo isso tem que ser avaliado. Por quê? Eu particularmente considero o dólar, tá? Eu considero o dólar um ativo mais técnico para se operar. Um ativo assim que respeita mais a lógica dos movimentos, tá? Mas assim, por quê, pessoal? Porque ele é menos volátil do que o índice, tá? Só que o problema do dólar é o que, pessoal? O dólar ele é mais alavancado que o índice, tá? Então, geralmente, o lucro extraído do dólar, dependendo do tamanho do contrato, será maior, tá? Só que o stop que você vai sofrer no dólar é um stop, diria, financeiro, né? Porque geralmente os stops no dólar são mais doídos, tá? Só que assim, aí depende das características de cada um. Eu particularmente gosto dos dois ativos. Claro, operei muito tempo só dólar. Tenho uma preferência pelo dólar. Só que eu resolvi colocar este tópico, pessoal, para explicar como você vai entender, né, a lógica de cada um, tá? Então a gente vai começar pelo dólar, pessoal. Porque assim, uma das características importantes do dólar é que o dólar tem componentes. E um deles é o que, pessoal? A taxa da Petax, tá? É uma taxa de referência, pessoal, para o dólar, tá? E esse cálculo, particularmente, é realizado pelo Banco Central, o Bacen. E é dividido, pessoal, em 4 horários diferentes, tá? Por exemplo, às 10h10 da manhã, 11h10 da manhã, meio-dia e 10 e 1h10 da tarde, ok? Porque este intervalo, pessoal, de 4 janelas, por exemplo, entre 10 e 10, entre 10 e 10 e 10, que é um intervalo de 10 minutos, existe ali o cálculo sendo feito, ok? E através de uma média calculada desses 4 valores, pessoal, o Banco Central lança a Petax oficial do dia, tá ok? Então, pessoal, os players eles estão de olho nessa taxa de referência, tá? Os players que operam o dólar estão a todo momento de olho nessa taxa, ok? Que é uma importante taxa. Então, vocês também têm que entender. Eu estou explicando de forma simples. Sabe por quê, pessoal? Por exemplo, às vezes o mercado, pessoal, no dólar, né? Tá vindo assim, ó. Certo? E aí, ó, aqui são 10 e 5. E entre este intervalo de 10 da manhã e 10 e 10, que eu já me referi para vocês, o Banco Central está realizando o cálculo. Então, às vezes, o dólar dá uma pancada dessa, tá? Às vezes, vem umas velas de força, seja ela na ponta compradora ou vendedora, né? Que essa vela aqui, particularmente, carregou até aqui embaixo. Às vezes acontece isso e as pessoas já acham que é intervenção disso, que entrou um lote não sei aonde, mas na verdade, pessoal, nada mais é que o cálculo da Petax, ok? Nesses 4 horários. Por isso que às vezes, claro, se você entrar comprado, às vezes você toma um susto de ser estopado com isso, tá ok? Só que vai acontecer e às vezes não acontece. Beleza? Depende muito do contexto, depende muito da taxa. Tudo isso tem que ser observado, porque como ela é uma importante taxa, pessoal, muitos players envolvidos por questões cambiais, né? E por isso é necessário esse cálculo. Então, das 4 janelas, a gente vai ter a primeira Petax do futuro, né? Aí a gente tem também a do casado e a Petax 3 do comercial, tá? Então, o casado, o que ele é o casado? É os juros do mercado futuro, pessoal, tá?
a diferença entre mercado futuro e mercado à vista. Ok? Deixa eu só voltar. Então, mas isso daqui não vai... Tá, você não precisa decorar o que é, precisa apenas entender, tá, pessoal? Do outro lado da ponta, a gente tem o ajuste diário, que eu trabalho muito com ajuste diário no dólar principalmente, tá? Então, ó, como eu estou na ferramenta Profit Chart, você pode ir em indicador, ajuste, ó. Deixa eu ver se ele tem um ajuste direto, ó. Clear Coach ajuste, tá? Então eu coloquei o ajuste na tela aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. O ajuste é muito importante para os players que ficam posicionados por muito tempo. Por exemplo, bancos, tá? Corretoras. É uma forma, pessoal, de o quê? De evitar perdas elevadas. Por isso que o ajuste existe e serve como potencial nível de suporte e resistência. Lembra que a gente usa às vezes, testou o ajuste, vai brigar no ajuste, tá? Vamos supor que o player esteja comprado ou vendido por pelo menos uma semana. Todos os dias será debitado ou creditado da conta dele o valor referente à diferença do preço que ele está para o ajuste. Tá? Então os grandes players procuram estar sempre bem posicionados em relação ao ajuste diário. Por quê, pessoal? Porque se o mercado, se o player está comprado, tá? E o ajuste está lá em cima, por exemplo, ele está aqui embaixo, ele vai tentar diminuir essa diferença em porcentagem, né? Então, por isso tem um exemplo importante, um exemplo não, uma análise importante para vocês fazerem diariamente, tá? Que é o que? Previsão do ajuste diário para o pregão seguinte. Entre 3h50 às 4 é formado o preço do ajuste diário do próximo pregão, ok? Neste intervalo, os players entram em briga, gerando um preço médio. O ideal é que o preço se mantenha no valor que está, porém pode existir um grande player mal posicionado que tende a puxar o mercado, entendeu? Se um grande player, né, estiver mal posicionado, depois desse horário ele vai querer puxar o mercado para quê, pessoal? Para defender sua posição, seja ela de compra ou venda. Então, como você faz para acrescentar essa análise, pessoal? Você vem aqui, ó, no Profit Chart, tá? Ferramentas, tá? Ajuste. Previsão aqui, pessoal. Espera aí. Ferramentas. Ajustes. É previsão do ajuste aqui, ó. Tá? Previsão do ajuste. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o mercado em tempo real para a gente ver como trabalhar com isso, beleza? Outro ponto importante, tá anotado aqui, tá, pessoal? Ó, previsão do ajuste diário e ferramentas. Só que assim, isso é pelo Profit Chart. Quem opera por outra ferramenta, seja ela Trade, MetaTrader, eu não sei como faz, tá? Ou talvez eu não sei se somente é um recurso do Profit Chart. Vocês têm que verem com a corretora de vocês, beleza, pessoal? Então, pessoal, a gente está com o mercado andando, beleza? O horário já é depois das 4 da tarde, então eu vou lá em ferramentas, tá? Previsão do ajuste diário. Espera aí, pessoal. Pessoal, vou ter que colocar no mercado em tempo real mesmo. O simulador ele não está permitindo, tá? Beleza? Então, ó, aqui eu tenho a previsão. Deixa eu minimizar. O mercado ele me deu a previsão de 5,688, tá? O que eu tive que fazer? Eu tive que acionar o mercado em tempo real, porque no simulador ele não vai dar a previsão para você praticar, beleza, pessoal? Então você tem que olhar essa análise somente em tempo real. Então o que ele me deu aqui? Uma previsão de ajuste neste patamar. Então o que eu faço?
uma linha, tá vendo a linha aqui em azul, pessoal? Essa é a linha que eu marquei, tá? De forma manual, a previsão do ajuste. Então vocês concordam comigo que o mercado ficou brigando neste patamar aqui? Que ficou entre o ajuste, tá? Então, quando o mercado conseguiu se desenvolver, tá? Ele conseguiu se desenvolver, ele se expandiu agora, né? Então, o ajuste para a previsão de amanhã ele se encontra neste nível, tá? Então, os players que estão muito afastados vão começar a bater agora na venda para se aproximarem do ajuste de amanhã, beleza? Para não dormirem tão afastados, ok? Terá pregões, pessoal, que os preços às vezes nem testam o ajuste, ó, tá? Ele se mantém longe, ó. O ajuste pode servir como potencial nível de suporte e resistência, mas tem que ser bem analisado, que às vezes nem é ameaçado, ó. Tá vendo? Agora no índice, quando a gente coloca o ajuste avaliando ele no índice futuro, ele possui uma maior agressão, tá? Eu não sei a lógica do índice do ajuste, tá, pessoal? Mas no índice eu utilizo muito ele como suportes e resistência. Eu acredito ser a mesma leitura dos players. Beleza? Ó. Para vocês verem. Como tem muito gap para cima e para baixo no índice, aí fica o mercado sem realizar muitos testes, tá? Ó, para você ver como o índice anda nessa época de volatilidade. Aqui, por exemplo, ó, que ele conseguiu trabalhar entre o ajuste. Então, o ajuste acaba sendo respeitado como suporte e agora como resistência. Tá ok? Simples, né? Mas faz parte do componente que compõe a estrutura do meu setup, tá, pessoal? Mais uma vez, o meu setup é um setup de defesa, de leitura de mercado. Beleza, pessoal? Quando a gente vai para o índice futuro, a leitura sob análise gráfica ela é totalmente diferente. Por quê, pessoal? O índice futuro ele é um ativo agressivo, tá? Ele é um ativo influenciado, além do setor externo, ele é influenciado pelas ações aqui, tá? São diversas ações que compõem o índice. Pelo nível de agressividade e volatilidade, pessoal, o índice respeita muito, sabe o que? Os níveis de suportes e resistência. Um professor, tá? Que ensina suporte e resistência para o aluno, ele tem que focar no índice futuro. Porque assim, se ele explicar apenas uma técnica de suporte e resistência para o aluno, compra no suporte e vende na resistência, tá ok? E isso acontece muito mesmo com o mercado em tendência, o que eu acho absurdo. O mercado estourando para cima, né? Aí bate numa resistência e o pessoal vende achando que é obrigado a respeitar. E não é. Então se o professor, né, trabalha com esta maneira de abordagem, ele tem que explicar para o aluno que isso funciona bem no índice apenas. Não vai querer realizar um modelo desse no dólar. Não vai querer realizar um modelo desse em ações, que são mais técnicos, né? Você vai trabalhar mais a leitura de mercado. O índice, dado ele ser agressivo, pessoal, ele funciona. Mas não é o meu método de operar. Eu gosto de pegar as tendências no índice quando tem movimento bom. É sensacional, tá? Eu coloco, até citei, ó, o ativo se movimenta em uma conjuntura. Ou seja, diversas ações compõem o pacote, principalmente a influência do mercado americano. Tá? Então, ó, com alta volatilidade e agressividade, o ativo possui como característica trabalhar sobre os níveis de suportes e resistência. Então, vamos voltar para o índice. Se a gente tem o índice aqui na tela, ó, colocar o perpétuo para a gente poder retornar. Bem, beleza? Vamos acrescentar as médias. Esse é o índice, pessoal. Você está vendo que o índice, dado ele ser volátil, ele deixa muitas sombras, tá? Muitas sombras. Então, sempre que vocês verem média bolada no índice, que a gente já estudou durante todo o módulo, evite tomada de decisão, pessoal.
tá? O índice ele é muito volátil, o índice ele respeita bastante os níveis de suporte e resistência que são próximos, porque é uma briga. Quando você quer operar, por exemplo, um rompimento, por que durante todo o curso eu vim falando que eu dou preferência para rompimentos no dólar? Porque o índice, como é influenciável e tem muita defesa entre as duas pontas, os rompimentos às vezes são falhos, tá? Então você vê, ó, se eu estou passando aqui, você vê a quantidade de briga que é, ó, isso pela ótica de um gráfico de 5 minutos. Tá? Ó. Você vê, por exemplo, uma região dessa, pessoal. Ó. Você vê um rompimento desse, você já fica o quê? Vou vender, tá? Mas aí você vê, pessoal, ó. O mercado forma estrutura e realiza falsos rompimentos a todo momento. Então o índice, apesar que a maioria dos professores indicam o índice porque é barato, porque você pode operar, só que para quem está começando, ele é o pior ativo do mundo que tem. Tá? Você pegou a lógica do mercado, aprendeu a ler o mercado, você vem para o índice. Porque o índice, para mim, né, na minha concepção, ele é o ativo mais difícil do mundo de ser operado. Então tem que ter cuidado. Se for começar no mercado, comece por ações, tá? Aí vem para o índice. Dá bons retornos? Dá bons retornos, tá, pessoal? Mas tem que saber ler o mercado. Se você passar boa parte do tempo caçando setup no índice, principalmente em gráficos de 5, 4, 2 minutos, fica complicado. Os sinais falsos são gerados a todo momento, pessoal. Tomem cuidado. Agora, o que eu aconselho o índice para quem tem dificuldade em dominar a leitura do mercado em time frames menores, vai para os 15 minutos, ó. Vai para os 15 minutos e diminui a quantidade de ruído. Tá vendo? Olha a diferença, ó. Só que agora eu te pergunto, a maioria dos traders tem aquele espírito do overtrade na cabeça, ele quer girar. Por isso que quando uma pessoa entra para uma sala de corretora, ela quer ficar girando a todo momento. Por que você acha que grandes traders no mundo que possuem sala, né, de acompanhamento online operam em gráfico de 2 minutos? Porque ele vai esperar aparecer as operações para ele ir atrás, o aluno for atrás. O aluno não quer ter paciência de esperar um momento certo de mercado. Não é? Não tem, pessoal. Aí foi igual eu falei antes. Não existe 50 operações, não existe 50 sinais técnicos, ainda mais do índice, no dia. Impossível. A pessoa entra numa operação, tá? Um movimento de tendência, pega 50 pontinhos, sai. Pega 50 pontinhos, sai. Eu não tenho nada contra, tá? Pode fazer isso, funciona bem para quem gosta, né? Mas aí o cara não aprende a ler o mercado. O cara tá ali para agredir o mercado, o cara não tá lendo o que está acontecendo. Tá? Então, se você não lê o mercado, principalmente em índice, resultados serão frustrados, negativos a todo momento, beleza, pessoal? Tá? Reflitam bem o que eu falei aqui sobre índice e dólar. Acompanhem bem o comportamento dos dois. Cada um possui componentes diferentes. E não evitem ficar enviesado. Claro, quando os dois estão andando na mesma direção, fica muito difícil de operar. Porque a vida inteira andaram contra, tá? Geralmente os pregões andam contra. Aí quando eles começam a andar junto, você quer operar, você vê que ela no contexto nos dois. Dois pivô de alta. Um no índice e um no dólar. E aí, você compra nos dois? Tem dias que vão andar igual. Não tem jeito. Não tem como a gente bater de frente com o mercado. O mercado é soberano, tá, pessoal? Outro aspecto importante. Horários e eventos. Qual o momento para ficar de fora? Você costuma acompanhar isso daqui, pessoal? Ó, apesar do mercado funcionar todos os dias úteis, é necessário entender que nem todos os dias estará propício para realizar operações de curto prazo. Pense nessa situação igual a um corpo humano. Tem dias que acordamos com dores nas costas que prejudicam nossas atividades rotineiras e com o mercado é diferente. Ficar sem operar não irá te deixar mais rico nem mais pobre. Beleza? Então assim, vamos lá. Eu só opero dólar ou até mesmo índice após a formação da primeira vela nos 15 minutos. Eu não faço operação antes, tá? Antes dos 15 minutos eu não faço. E o índice, o que acontece? O índice eu gosto de operar ele após a abertura do mercado à vista, que é onde o mercado vai tomar um rumo, né?
que as ações vão mexer nele. Então, ó, abertura mercado à vista. Pelo menos 15 minutos antes, o recomendado é evitar a abertura de posições. O mercado pode violinar e continuar o movimento vigente. Ok? Então, se der, por exemplo, 9,50, 9,45, evite entrar. Porque simplesmente, o que pode acontecer? O mercado está trabalhando em queda, né, pessoal? Aí ele vem. Aqui a gente já tem que horário? 10 horas da manhã. Tá abrindo o mercado à vista. Você quer operar o que? O rompimentozinho. Tá? Aí o que acontece? Olha o que o mercado à vista faz. Ó. Puxa as ações que estão em leilão, dá aquela pancada para cima e depois vem para sua direção. Ok? Então fique atento a isso, tá, pessoal? Evite entradas quando estiver quase abrindo o mercado. Você pode ser violinado. Tá? Lembra dos pullback violino? Então, pode acontecer com você se não se cuidar. Tem que estar atento a isso. A mesma coisa para o mercado americano. Tá? O mercado está numa linda tendência de alta. O mercado está numa linda tendência de alta, trabalhando. E de repente vem o mercado americano, dá uma pancada para baixo. Proporciona o que, pessoal? Um falso rompimento. E depois que passa o tumulto da abertura, a euforia da abertura do mercado, o mercado volta a subir. E aonde está o maior erro das pessoas? Ah, vou surfar o mercado americano. E é aí que acaba o problema de ser estopado, pessoal. Está operando contra o contexto. Tá? Então, geralmente acontece isso. E eu tomo muito cuidado para não ser estopado. E eu geralmente também, pessoal, coloco alarme, tá? Para me avisar os horários que estão abrindo. Porque tem questões de horário de verão que muda. Ok? Outro ponto importante, horário de almoço. Do meio-dia e meio até 1h30, eu evito abrir posições pelo fator de baixo volume. Com uma baixa liquidez neste horário, o investidor pode ficar preso em uma determinada operação. Então já pensou se você entra numa operação e o mercado não flui? E aí, você fica preso, você fica naquela agonia, pessoal, se torcendo para o mercado ir na sua direção e o mercado não se desenvolve. Outro ponto importante que eu já falei anteriormente, usar o day trade, né, como renda extra neste horário, pessoal, é um risco de você ficar devolvendo o mercado, devolvendo grana, entregando grana para o mercado a todo momento, tá? Porque assim, não é um jogo. Você entra para especular, você entra para investir e administrar o seu capital, tá? Então presta bem atenção, pessoal. Presta bem atenção. Se você quer realmente seguir nessa profissão, seguir nessa área, respeite a lógica do mercado. Não vá achar que é festa, que é brincadeira, depois não é, tá, pessoal? Beleza? Vocês estão vendo que eu já coloquei 4 parâmetros aqui, que não é somente sentar na cadeira e operar. Ligar o computador, abrir a plataforma e operar, não é? Tá? Outro ponto importante. Vencimento de opções, pessoal. Principalmente no índice. É de extrema importância estar por dentro do calendário com as datas dos vencimentos das opções. Esses dias tende a deixar o gráfico agressivo com sinais falsos. Tá? Então terá dias que vai ter opções importantes sendo vencida e o gráfico fica volátil, com sinal falso, arma pivô e não vai, faz altos movimentos e não dá certo. Tá, pessoal? Então aqui, para auxílio de vocês, eu deixei o link, tá? Deixei o link da B3 para vocês verem lá o calendário de 2020, por exemplo, tá aqui, tem dos outros anos, tá? É só entrar lá e verificar. Aí vocês sabem por que o dia tá ruim, se dá para você realmente evitar, porque se já começou ruim com vencimento de opções, é melhor evitar e ficar de fora, tá ok? Eu somente vou realizar operações neste cenário, pessoal, quando estiver com enquadramento técnico assim muito bom, tá? Alinhado, as médias móveis dando suporte, médias móveis. Aí para mim compensa realizar operações. Caso contrário, eu prefiro ficar de fora e preservar meu capital. Outro ponto. Quando chegar o período de vencimento nos contratos ativos, é necessário entender que o pregão deve ganhar uma atenção a mais. Dia de rolagem, principalmente no dólar, pessoal. Deixa o dia confuso, muita briga, os big players querendo se posicionar de maneira melhor, tá? Então, o dólar, ele vence todo mês o contrato, tá?
Aqui tá os meses de janeiro a dezembro, ó. F, G, H, J, K. Então todo mês ele vai vencer. E por isso, pessoal, que às vezes a gente realiza várias marcações de suportes e resistências e quando o mercado muda o contrato, a gente acaba perdendo essas marcações, né? E, então, eu vejo bastante o ativo perpétuo dele, tá? Que é o que mantém as marcações. Mas se bem que eu trabalho com muita média móvel, né, pessoal? Então não tem necessidade de ficar realizando várias marcações. Já o índice, o mini índice, ele é feito de forma bimestral, tá? Então estão as letras aqui, ó, feita de forma bimestral e que também exige atenção. Beleza, pessoal? Sempre atento a todo este cenário. Eu mostrei para vocês vários componentes, tá? Porque assim, índice dólar é uma atração principal no Brasil, né? Não sei como é negociado lá fora, mas no Brasil é de extrema importância a pessoa operar, porque acha que somente tem este mercado e não é, tá? Tem ações que é boa de operar, tem ações que são baratas e o índice é bom, dólar é bom, são ótimos. Mas pessoal, muita atenção. Nem todo dia é todo dia, né? Beleza?